Recordações da mediunidade. Reminiscências de vidas passadas. Parte A. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 395. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 10. Muitos dos nossos amigos frequentemente nos procuram, quer pessoalmente ou por meio de cartas que nos escrevem, a fim de solicitar informações sobre a reencarnação do próximo em geral, e em particular a deles próprios. Nada poderemos, porém, acrescentar sobre o assunto as instruções dos espíritos que organizaram os códigos do Espiritismo. Se, como ficou dito, a lei da criação encobriu o nosso passado espiritual, será porque o seu conhecimento não traria vantagem para o nosso progresso. Antes poderia prejudicá-lo, como tão habilmente ficou assinalado por Allan Kardec e seus colaboradores. Todavia, a observação de sábios investigadores das propriedades e forças da personalidade humana e a prática dos fenômenos espíritas dão-nos a conhecer substanciosos exemplos de que nem sempre o véu do esquecimento é totalmente distendido sobre a nossa memória normal, apagando as recordações de vidas anteriores. Pois a verdade é que, de vez em quando, surgem indivíduos idôneos apresentando lembranças de suas existências passadas, muitas delas verificadas, exatas, por investigações criteriosas, e a maioria dos casos, se não a totalidade deles, revelando tão lógica firmeza nas narrativas que impossível seria descrer deles sem demonstrar desprezo pela honestidade do próximo. De outro lado, o fenômeno de recordação de vidas passadas parece mais raro do que é, em verdade, uma vez que podemos ter estranhas reminiscências sem saber que elas sejam o passado espiritual a se manifestar timidamente às nossas faculdades. Aliás, a maioria das pessoas que as recordam, ignorando os fatos espíritas, sofrem a sua pressão, sem saberem, realmente, do que se trata, e por isso não participam a outrem o que com elas se passa. O espírito, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a quem tanto amamos, observou em recentes instruções a nós concedidas que nos manicômios terrestres existem muitos casos de suposta loucura que não são mais que estados agudos de excitação da subconsciência, recordando existências passadas, tumultuosas ou criminosas, ocasionando o remorso no presente. O mesmo acontecendo com a obsessão, de quem poderá ser o tumulto de recordações do passado, enegrecido pelos erros cometidos, recordações indevidamente levantadas pela pressão da vítima de ontem transformada em algoz no presente.
Muitos chamados loucos e também certo número de obsediados costumam asseverar que foram esta ou aquela personalidade já vivida e fizeram isto ou aquilo, narrando por vezes atos deploráveis. Bem, poderá acontecer que tais narrativas nada mais sejam de reminiscências, talvez desfiguradas por algumas circunstâncias de momento de um passado, aflorando para o presente por entre choques traumáticos, causando alteração nervosa ou mental. A lei divina, que rege a condição do ser encarnado na Terra, estabeleceu o esquecimento das migrações pretéritas, por se tratar do que mais convém ao comum das criaturas, sendo mesmo essa a situação normal de cada ser. E assim sendo, o fato de recordar produzirá choques normais, por vezes intensos, na personalidade que assim se destaca, acarretando anormalidades que variam de grau, conforme a situação moral ou consciencial de cada um, pois só quem realmente recorda o próprio passado reencarnatório, no qual faliu, estará capacitado a compreender o desequilíbrio e a amargura que tal situação provoca. Ao que parece, o fato de recordar existências passadas constitui provação para as criaturas comuns ainda pouco evolvidas, ou concessão ao mérito, nas de ordem mais elevada na escala moral. No primeiro caso, como foi dito acima, verifica-se não raro uma espécie de obsessão, haja ou não haja o inimigo desencarnado a provocar a anormalidade. E de qualquer forma, uma grande tristeza, um grande desânimo atingirá o que recorda, que pressentirá apenas espinhos e lágrimas no decorrer da existência. E assim como o espírito desencarnado de categoria inferior muitas vezes sofre e se tumultua até a loucura diante do desfile mental das próprias existências passadas, desvirtuadas pelo crime, assim o encarnado se anormalizará sob os choques dos mesmos acontecimentos, por diminutos que sejam. Não obstante, existem também homens que recordam suas vidas passadas sem padecerem aqueles desequilíbrios, conservando-se normais. Os médiuns positivos, ou seja, que possuam grandes forças intermediárias, eletromagnetismo, vitalidade, intensidade vibratória, sensibilidade superior, vigor mental em diapasão harmônico com as forças físico-cerebrais, serão mais aptos do que o normal das criaturas ao fenômeno de reminiscências do passado, por predisposições particulares, portanto. Assim sendo, e diante do vasto noticiário que possuímos acerca do empolgante acontecimento, temos o direito de deduzir que o fato de recordar o próprio passado reencarnatório é uma faculdade, que bem poderá ser mediúnica, que, se bem desenvolvida e equilibrada, não alterará o curso da vida do seu possuidor, mas, se ainda em elaboração e prejudicada por circunstâncias menos boas, causará lamentáveis distúrbios, tal a mediunidade comum, já que o ser médium não implica a obrigatoriedade de ser espírita. Se aquele que recorda e por isso sofre desequilíbrios vibratórios procurar o remédio que o poderá aliviar nas fontes fecundas do psiquismo, estará salvo de grandes dissabores. Se, ao contrário, desconhecer a origem dos fatos e se aliar do psiquismo, será considerado louco por todas as opiniões, até mesmo para a opinião do seu médico, embora não seja realmente. E como o manicômio
é o último recurso que lhe proporcionaria a cura, segue-se que ele não se poderá curar. Por que então tais fatos se enquadram na vida organizada pelas leis superiores do plano divino? Serão tais casos acontecimentos normais da evolução? Certamente é muito provável que assim seja, visto que, tratando-se de uma faculdade que tende a atingir a plenitude das próprias funções, haverá o trabalho de evolução. E, além do mais, não é o espírito encarnado ou não o artífice da própria glória? Daí as lutas tremendas do roteiro a vencer. Ou tratar-se-á, porventura, de punição? De qualquer forma, será o trabalho de evolução. No entanto, até onde chegam os nossos conhecimentos a respeito do singular fato, também por nós vivido e, portanto, por nós sentido, observado e estudado, poderemos afirmar que, na sua maioria, trata-se de efeito de causas graves e, portanto, punição por meio da lei natural das coisas, podendo ser também o fato auxiliado pela natural disposição de organizações físico-psíquicas muito lúcidas, aquisição de mentes trabalhadas pelo esforço da inteligência, fruto do cultivo dos dons da alma, se o acontecimento não implicar distúrbios conscienciais, pois nossa personalidade é rica de dons em elaboração lenta, mas segura. Consultando preciosos livros de instrução doutrinária espírita, encontraremos copioso noticiário do fato em estudo. Homens ilustres do passado não só confessavam as próprias convicções a respeito da reencarnação das almas em novos corpos, como afirmavam, com boas provas, lembrar de suas vidas anteriores, sendo que esses homens não deram jamais provas de debilidade mental, o que nos leva a deduzir-se o fato mais comum do que se pensa, e que os casos extremos, ocasionando a citada pseudo-loucura, serão com efeito como que uma punição natural na ordem das coisas, efeito de vidas passadas anormais, onde avultavam ações criminosas. No seu precioso livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o grande mestre da doutrina espírita, Leon Denis, cita casos interessantes de pessoas conhecidas na história que recordavam as próprias existências passadas. É de notar que todas essas individualidades citadas possuíam inteligência lúcida. Eram mesmo pessoas geniais, fazendo crer que suas mentes haviam sido trabalhadas pelo labor intelectual desde longas etapas anteriores, o que equivale a dizer que a faculdade de recordar estava mais ou menos desenvolvida, não produzindo choques vibratórios violentos. Nota explicativa da autora. 3. A prática do espiritismo, contudo, é o ensino dos espíritos na atualidade. Também parecem demonstrar que outras circunstâncias podem cooperar para as recordações do passado, e que não apenas os espíritos superiores, encarnados ou não, se acham na situação de recordar algo das próprias existências percorridas, conquanto o fato se declare a revelia de sua vontade, podendo mesmo tais lembranças ser provocadas por um agente desencarnado, que bem poderá ser um amigo ou um inimigo ou um choque emocional grave. Assim é que no capítulo 14 daquela obra magistral, na segunda parte, ele diz o seguinte: permitindo o leitor em seu próprio benefício que transcrevemos os
trechos do original. É um fato bem conhecido que Pitágoras se recordava pelo menos de 3 de suas existências e dos nomes que em cada uma delas usava. Declarava ter sido Hermótimo, Eufórbio e um dos argonautas. Juliano, cognominado o Apóstata, tão caluniado pelos cristãos, mas que foi, na realidade, uma das grandes figuras da história romana. Recordava-se de ter sido Alexandre da Macedônia. Empedocles afirmava que, pelo que lhe dizia respeito, recordava-se de ter sido rapaz e rapariga. Na opinião de Herder, Diálogos sur la metempsychose, deve-se juntar-se a estes nomes o de Iarcas e de Apolônio de Tiana. Na Idade Média, tornamos a encontrar a mesma faculdade em Gerolamo Cardano. Entre os modernos, Lamartine declara no seu livro Voyage en Oriente ter sido reminiscências muito claras de um passado longínquo. Transcrevemos o seu testemunho. Na Judéia, eu não tinha Bíblia nem livro de viagem. Ninguém que me desse o nome dos lugares e o nome antigo dos vales e dos montes. Não obstante, reconheci sem demora o vale de Terebinto e o campo de batalha de Saul. Quando estivemos no convento, os padres confirmaram-me a exatidão das minhas descobertas. Os meus companheiros recusavam acreditá-lo. Do mesmo modo, Encéfora apontara com o dedo e designara pelo nome uma colina que tinha no alto um castelo arruinado, como local provável do nascimento da Virgem. No dia seguinte, no sopé de um monte árido, reconheci o túmulo dos Macabeus e falava a verdade sem o saber. Excetuando os vales do Líbano, quase não encontrei na Judéia um lugar ou uma coisa que não fosse para mim como uma recordação. Temos então vivido 2 ou 1000 vezes? É, pois, a nossa memória uma simples imagem embaciada que o sopro de Deus aviva? O próprio Victor Hugo, de que tão de perto nos fala ao coração, afirmava julgar-se a reencarnação de Juvenal e Ésquilo, enquanto o mesmo Leon Denis, em outra obra magistral da sua lavra. O grande enigma confessa as agitações da sua alma durante uma visita à célebre Chartreuse, quando sentiu efervescer dos refolhos do próprio ser a recordação de uma existência também ali vivida. Vejamos o que a sua pena vigorosa narra no capítulo 13 daquela obra. O cemitério do convento é de aspecto lúgubre. Nenhuma laje, nenhuma inscrição determina as sepulturas. Não fosse aberta, deposita-se simplesmente o corpo do monge, revestido de seu hábito e estirado sobre uma tábua, sem esquife. Depois cobrem-no de terra. Nenhum outro sinal, além de uma cruz, designa a sepultura desse passageiro da vida, desse hóspede do silêncio, do qual ninguém, à exceção do prior, saberá o nome verdadeiro. Será a primeira vez que percorro estes longos corredores e esses claustros solitários? Não. Quando sondo meu passado, sinto estremecer em mim a misteriosa cadeia que liga minha personalidade atual à dos séculos ecoados. Sei que entre os despojos que ali jazem nesse cemitério, há um que meu espírito animou.
Possuo um terrível privilégio, o de conhecer minhas existências passadas. Uma delas acabou nesses lugares. Depois dos 5 lustros de luta da epopeia napoleônica, nas quais o destino me havia imergido, exausto de tudo, afrontado pela vista do sangue e do fumo de tantas batalhas, aqui vim buscar a paz profunda. Todavia, nenhum de tais exemplos se equipara aos referentes a outra personalidade também citada pelo grande Denis. Trata-se igualmente de um intelectual, um poeta assaz, apreciado, cujo nome era José Méry, simplesmente. O jornal Le Terraire, de 25 de novembro de 1864. Diz ele o seguinte, entre outras referências interessantes sobre o mesmo assunto. Há teorias singulares que, para ele, são convicções. Assim crê firmemente que viveu muitas vezes. Lembra-se das menores circunstâncias das suas existências anteriores e descreve-as com tanta minuciosidade e com um tom de certeza tão entusiástico que se impõe como autoridade. Assim foi um dos amigos de Virgílio e Horácio. Conheceu Augusto, imperador romano. Conheceu Germânico. Fez a guerra das Gálias e da Germânia. Era general e comandava tropas romanas quando atravessaram o Reno. Reconhece os montes e sítios onde acampou e os vales onde outrora combateu. Chamava-se então Mínio. Seria longo descrever as recordações desse reencarnacionista do século passado, José Méry, e que vão até as Índias em passado remoto. Ele também descrevia as paisagens orientais nas suas obras literárias, que jamais os leitores duvidaram de que ele tivesse viajado longamente por aquele país. E acrescenta o jornal Le Terraire, finalizando. É preciso ouvi-lo contar os seus poemas, porque são verdadeiros poemas essas lembranças de Swedenborg. Não suspeiteis de sua seriedade, que é muito grande. Não há mistificação feita à custa dos seus ouvintes. Há uma realidade de que ele consegue convencer-nos. Gabriel Delany não é menos substancioso nos exemplos apresentados em seu livro A Reencarnação, capítulo 9, Reminiscências ou Clarividência, cuja leitura empolgante enriquece a mente do espírita. Impossível citar alguns desses exemplos, que poderiam alongar demasiadamente a nossa tese. Cumpre-nos, porém, informar o leitor de apenas um desses aludidos exemplos, pelo encantamento das circunstâncias em que foi vivido. Quem o viveu e o descreveu foi a senhora Matilde de Krapkoff, dama francesa casada com um nobre russo, pelo ano de 1893, a quem o próprio senhor Delany conheceu pessoalmente. Durante uma cavalgada nas imensas florestas do interior da Crimeia, essa dama recém-chegada à Rússia, após o casamento, e sua comitiva perderam-se na espessura das mesmas. Sem poderem encontrar o caminho de regresso ou algum outro que os levasse a qualquer aldeia onde pudessem passar a noite, é de notar que a senhora Matilde de Krapkoff, sendo francesa, sentia tal atração pela Rússia que acabara desposando um varão russo, enquanto sua adaptação à nova pátria mais não fora do que um reencontro de coisas e costumes que viviam em seus pensamentos. Perdidos na floresta e avizinhando-se à noite, a consternação era geral, enquanto Matilde era a única que se conservava tranquila.
Vejamos com que mestria ela consegue pintar a cena das explosões das suas lembranças de uma antiga existência passada, na solidão de uma aldeia russa da Crimeia, pedindo perdão ao leitor por não ser possível transcrever a narrativa por extenso. Meu marido vem tranquilizar-me, mas me encontra calma. Sinto que sei onde estamos. Dir-se-ia que outro ser completamente entrou em mim e que esse duplo conhece o lugar. Gravemente declaro que todos devem sossegar, que não estamos perdidos, que é só tomar o atalho à esquerda e segui-lo, que ele nos levará a uma clareira, no fundo da qual, por trás de umas árvores, há uma aldeia meio tártara, meio russa. Eu a vejo. Suas casas erguem-se em torno de uma praça quadrada. No fundo há um pórtico, sustentado por elegantes colunas de estilo bizantino. Sob este pórtico, bela fonte de mármore, e atrás os degraus de uma casa antiga, com janelinhas de caixilhos, tudo encantador de antiguidade. Parei. Falara rapidamente com segurança. A visão era em mim nítida, precisa. Vi já tudo isso, muitas vezes, parece-me. Todos me rodeiam e olham com espanto. Que singular gracejo! Isso lhes parece fora de propósito. Mas essas francesas... Devia estar pálida, fiquei gelada. Meu marido me examina com inquietação, mas eu repito alto. Sim, tudo está certo, e vocês vão ver. Torço as rédeas para o atalho à esquerda. Como me tratam, qual uma criança querida, os guias acabrunhados se acham sentados no chão, seguem-me, um tanto maquinalmente, sem cuidarem do que se passa. O quadro evocado está sempre em mim, e eu o vejo e sinto-me calma. Meu marido, perturbado, diz ao irmão: minha mulher pode ter o dom da segunda vista, e uma vez que estamos perdidos, vamos com ela. Robustecida pela sua aprovação, meto-me pelas matas, que cada vez se adensam menos, e corto pelo bosque, tanta é a impaciência de chegar. Ninguém fala. A bruma se eleva e nada faz pressentir uma clareira. Mas eu sei que ela está lá, bem diante de nós, e prossigo a marcha. Estendo, enfim, o braço e com o chicote aponto para a clareira. Palavra mágica. Há exclamações. Todos se apressam. É uma clareira, mais comprida que larga. Vem entre a penumbra. O fundo perde-se na bruma. Mas os cavalos, também eles, parecem sentir que estamos prestes a chegar. Galopam e vamos dar com grandes árvores sob as quais penetramos. Estou fora de mim, projetada para o que quero ver. Um último véu se desprende. Vejo uma fraca luz e, ao mesmo tempo, uma voz murmura, não ao meu ouvido, mas a meu coração. Marina, ó Marina, eis que voltas. Tua fonte rumoreja ainda, tua casa está sempre lá. Seja bem-vinda, cara Marina. Ah, que comoção, que alegria sobre-humana. Jaz ali tudo diante de mim, o pórtico, a fonte, a casa e demais. Cambaleio e caio, mas meu marido logo me apanha e coloca docemente sobre esta terra, que é minha, perto de minha doce fonte. Como descrever meu enlevo? Estou prostrada pela emoção, caio em soluços. Sombras aparecem, fala-se russo, tártaro. Levam-me para casa. Minhas pernas claudicantes sobem os degraus. O coração se me confrange ao atravessar-lhe os umbrais. Depois, de repente, a ficção substitui-se à realidade. Vejo um quarto desconhecido, objetos estranhos,
a sombra de Marina apaga-se, mas não saberei jamais quem ela foi, nem quando viveu, mas sei que estava aqui, que morreu jovem. Sinto-o, estou certa. Como vemos, neste caso, a recordação se expande no momento preciso. A subconsciência expulsa momentaneamente ao calor de uma emoção forte, e as ondas das lembranças calcadas nos seus refolhos a choque emocional e sofrimento indefinível, pois não é com facilidade que semelhante operação se realiza nos sagrados repositórios da alma humana. Por tudo isso, pois, conforme ficou dito, chegaremos à conclusão de que o fato é mais comum do que se supunha e que nem sempre ocasionará a citada pseudo-loucura, senão quando aí existem fatores conscienciais muito graves ou quando o cérebro físico e o sistema nervoso, por muito frágeis, não suportarem os choques emocionais advindos do fato, embora, de um modo geral, comova e aturda o paciente.